Eu espero que você já tenha lido, né? Gênesis 37 a 50. Eu espero que você não tenha perdido a bênção de ler esse texto da Palavra de Deus. Porque em Gênesis 37 a 50, se revela aquela verdade que o pessoal disse: Deus é bom, né? É bom demais. E na história de José, de fato, você pode ver como Deus foi bom e bom demais com o homem de Deus, à medida que ele caminhou e trilhou o seu projeto. Domingo passado, nós aprendemos pelo menos 3 grandes lições com o homem de Deus chamado José. Ou seja, que na trajetória do sonho à realidade, tanto a minha como a sua, tem altos e baixos. É ou não é verdade? Não é sempre plano, ou não é sempre alto, ou nem sempre baixo. Há montanhas e há vales. De um lado, José estava na prisão, e com certeza a prisão é um lugar de muita solidão, mas a Bíblia também diz que mesmo lá na prisão, Deus estava com ele. Então, se era um lugar difícil, pela situação e pela circunstância, era um lugar maravilhoso, porque na presença de Deus, o salmista diz: até no vale da sombra da morte é bom, porque o Senhor, estando lá, vale a pena andar com Ele. Na prisão, o que é interessante também, que José interpreta os sonhos. Mas, se isso era bom, o copeiro se esquece de revelar lá e de ajudar José. E eu digo, muitas vezes na vida, você até faz coisas, abençoa outros, mas nem sempre os outros voltam lá e reconhecem ou lhe dão o valor devido. E José passou exatamente por essa experiência. Apesar de ter sido usado por Deus para abençoar aquele homem, a Bíblia diz que ele esqueceu de José. E muitas vezes você e eu ficamos muito frustrados quando as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Mas o que nós precisamos, de novo, é olhar para a fidelidade de Deus. O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu de José. E sabe o que é que a Bíblia diz, também para mim e para você? Em Isaías 49:16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Deus está dizendo que você, que eu, nunca vamos ser esquecidos por Ele. E Ele diz, ainda que uma mãe esqueça, né, do bebê que ela amamenta, eu não vou esquecer de vocês, porque vocês estão gravados na palma das minhas mãos. No Novo Testamento nós encontramos uma outra afirmação interessante, que o nosso nome, que conhecemos Jesus, está escrito no livro da vida. Efésios 1:13 tem outra promessa interessante que nós já mencionamos, que nós somos, à medida que conhecemos Jesus, selados, habitados, confirmados pelo Espírito de Deus. Então, José aprendeu que, mesmo que na vida tivesse essas circunstâncias difíceis, Deus o levava para sonhos altos pela sua própria presença. Outra lição que nós aprendemos no domingo passado, aqui com o homem chamado José, na sua trajetória do sonho à realidade, é que José sempre deu o melhor. E é preciso que eu e você, não interessando as circunstâncias, nem a situação, mesmo que o sonho esteja por se realizar, a sua parte, a minha parte, meu querido, eu tenho que fazer e fazer bem feito. Lembra, mesmo em casa, José já ajudava a família, abençoava os irmãos, ajudava seu pai, era obediente. Quando José chega na casa de Potifar, José é um servo tão bom que a Bíblia diz assim, Potifar agora só precisava mesmo trazer a comida à boca, porque o resto José
cuidava absolutamente de tudo. Quando José chega na prisão, ele faz tanta diferença que o carcereiro dá a José uma posição de destaque. Ele passa a cuidar dos demais presos. Quando José chega lá no palácio, de novo, até o descrente faraó reconhece sua sabedoria e que ele era um homem de Deus e o coloca numa posição de honra. Então, em toda a trajetória da vida, independente das circunstâncias, meu amado, o que eu preciso aprender é que José sempre fez o melhor. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que é maldito o homem que faz a obra de Deus, que faz aquilo que faz de forma relaxada. Deus não gosta. Deus sempre faz e sempre dará a você e a mim o melhor, ao ponto que Ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer no meu lugar e no seu lugar. O que é interessante você olhar na história de José, é que José começou a fazer diferença em casa, depois foi fazer diferença na casa de um outro homem, ou seja, no seu trabalho. Depois José fez diferença numa nação inteira. Você percebe como a Bíblia tem um ensino lógico? Ele abençoou a casa, abençoou o lugar de trabalho e abençoou uma nação. Então, meu amado, minha querida, sabe onde começa? Sabe onde você tem que fazer diferença primeiro? É em casa. Como esposa, faça diferença na vida do marido e na vida dos filhos. Como marido, faça diferença também na vida da esposa e dos seus filhos. Como filho, abençoe seus pais, seja obediente, ajude, como José ajudava nos trabalhos da casa. Percebe o grande ensino? E a Bíblia diz o quê? Se alguém não cuida da sua casa, não pode cuidar das coisas da igreja. Então José primeiro foi bênção, foi proativo, foi fiel dentro da sua própria casa, mesmo sua casa sendo a bagunça que nós sabemos que era. Então não dê desculpa porque meu pai é difícil, porque minha mãe isso, porque minha família é aquilo. Não. Se existe um camarada que tinha muito que se desculpar, era José. Mas José vai lá e faz diferença em casa, faz diferença no trabalho e faz diferença na nação. Então, meu amado, à medida que você mantém a sintonia com Deus, Deus vai também te ajudar na trajetória. Se você der o melhor, Deus vai honrar, meu querido, porque a Bíblia garante que Deus vai honrar à medida que nós somos obedientes. Lembra daquela história quando Caim não faz o que é certo? E Deus olha para ele e diz assim: Caim, você acha que se você tivesse feito as coisas certas, você não ia ser abençoado? Então, muitas vezes, meu amado, o problema é que eu e você não agimos com a presteza, com a dedicação, com a fidelidade que José o fez. Ou seja, priorizou sempre as coisas de Deus. Eu não sei como é o teu trabalho, como é a tua vida dentro de casa ou fora de casa, mas o princípio está aqui. Começa abençoando em casa, você vai abençoar no trabalho, você vai abençoar, quem sabe, sua própria nação. O terceiro grande ensino que nós aprendemos no domingo passado é que Deus pode mudar completamente a trajetória das nossas vidas. Em outras palavras, nós não podemos nos esquecer que na trajetória, na caminhada, nós servimos a um Deus soberano. E porque Ele é soberano, Ele pode dar uma mudança radical na minha vida e na tua vida. E Ele fez isso na vida de José. Você sabe que quando nós chegamos lá em Gênesis 41, o que é que a Bíblia diz, Gênesis 41, versículo 14, que José estava no calabouço, ou seja, na masmorra, no buraco mais profundo e escuro que a prisão poderia ter. Ou seja,
na cela de segurança máxima, e com toda a atenção para cuidar dele. Em Gênesis 41, versículo 40, no mesmo capítulo, sabe o que é que a Bíblia diz? Faraó chega para José e diz: você terá o comando do meu palácio e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Quem é que pode mudar a história de um homem tão radicalmente se não for o Senhor? Quem é que pode tirar um homem hoje do calabouço e amanhã tornar esse homem o mais importante da nação, se não for o Senhor? E José aprendeu a confiar de tal forma no Deus soberano, que ele experimentou isso na sua vida, meu amado. Um dia no buraco, mas amanhã numa posição de honra. Sabe aquela música que nós cantamos? Às vezes uma porta se fecha aqui, mas outras portas Deus abre ali. Não é porque José estava no buraco que ele deixou de confiar e acreditar no poder de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 41, 42, que Faraó coloca, além de ter dado o comando de toda a terra, Gênesis 41, 41, Gênesis 41, 42, coloca um anel que é um sinete no dedo de José. E a ideia era uma coisa que penetrava, era como um carimbo. Tudo aquilo que José autenticasse no Egito, era como sendo uma determinação da autoridade máxima. Ou seja, cumpra-se quando José disser. José recebe, em Gênesis 41, 42, agora, vestimenta de linho fino, corrente de ouro. Sabe o que Gênesis 41, 14 diz quando ele estava no calabouço? Para sair para Faraó, ele tinha que tomar um banho e se barbear. Quem é que pode mudar um homem sujo, sem a barba feita, completamente, talvez até cheirando mal, para num outro momento, ouro, linho fino, autoridade. Sabe quem pode fazer isso na vida de um homem? Fez na de José, pode fazer na tua e na minha, se esse for o plano de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, é o que a Bíblia está nos ensinando aqui. José recebe uma carruagem real, batedores abrindo o caminho, mas não esquece de Gênesis 41, 38, que tudo isso foi feito na vida de José, porque José era um homem que tinha sintonia com o Espírito de Deus. Era um homem em quem até o descrente Faraó e a nação do Egito podia reconhecer: este é um homem de Deus. E é tão tremendo que a Bíblia diz que houve unanimidade da liderança do Egito em reconhecer isso na vida de José. Então, meu amado, eu sei que nessa trajetória nós temos muitos vales, mas Deus pode te tirar também do buraco e te colocar lá em cima. Sabe por quê? Porque é Ele quem te guarda de tropeçar, é Ele quem faz eu e você sermos mais do que vencedores, é Ele quem nos conduz em triunfo. É por isso que todo o tempo, mesmo que Faraó, mesmo que as autoridades, mesmo que Potifar, mesmo que o copeiro tentasse colocar a fama, ou seja, o poder para José, José diz: não. É Deus quem interpreta os sonhos, é Deus que dá a direção, foi Deus que revelou, foi Deus que fez. Então, tudo José coloca a Deus, a glória e a prioridade. Às vezes, sabe, uma das razões que Deus talvez não me dá ou não lhe dar mais, é porque muitas vezes nós queremos a glória para nós, quando a glória tem que ser ao único que é digno de receber
a honra, a glória e o louvor. E foi exatamente isso que José fez a vida inteira. Ele apontou sempre para o Senhor. Ele era como se ele dissesse: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me sustenta, eu sei quem está me apoiando. Então eu não vou chamar para mim essas coisas, porque eu sei que isso só é possível com a bênção de Deus. Outra grande lição que nós vamos aprender hoje, na trajetória de José, do sonho à realidade, é que José soube esperar. E é que é preciso, meu amado, se nós queremos realizar alguma coisa, nós precisamos aprender a esperar a direção e o tempo de Deus. Gênesis 37, 2, se você abrir sua Bíblia lá, a Bíblia começa dizendo assim: esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos e pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Então, quando ele tinha 17 anos e estava em casa, ele recebeu o sonho com 17 anos. Em Gênesis 41 e 46, dando um pulo grande aí, diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó. Presta bem atenção. De 17 para 30, a matemática diz que tem 13 anos de espera. 13 anos de espera. E não foi ainda aí que José viu o seu sonho realizado. Qual era o sonho de José? Era que os seus irmãos iam se curvar perante ele. Mas já passado 13 anos, José chega à posição de destaque, mas ainda não tem o cumprimento daquilo que Deus o levou a sonhar e que ele havia revelado aos seus irmãos. Em Gênesis 41, é o capítulo onde José revela para Faraó, né, o sonho de Faraó, da questão dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de fome. E em Gênesis 41, 42 diz assim: José, depois que revelou o sonho para Faraó, diz assim: José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras da redondeza. De novo, agora, Gênesis 41, já se passou mais 7 anos, tá certo? José tinha demorado 13 anos para chegar na casa de Faraó. Agora ele recebeu a revelação de Deus dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de fome. E depois dos 7 anos de fartura, onde ele já armazenou tudo, e aqui olha como esse versículo tem tantos princípios para alguém que gosta de trabalhar com administração. O que é que o princípio de Gênesis 41, 48 diz? José recolheu todo o excedente. Ou seja, meu amado, quando Deus lhe der a mais do que você precisa, não sai gastando por aí à toa, não. Sabe o que é que José ensina para mim e para você? Guarda um pouco, seja prudente. Você não precisa viver para armazenar, não era isso. Mas José diz: o excedente, presta atenção, o excedente, aquilo que não era necessário, não vamos gastar fora do controle. E muitas vezes o meu problema e o seu problema não é que Deus não nos abençoa. Ele nos abençoa, mas nós gastamos o excedente. Nós não sabemos, no tempo de fartura, poupar um pouquinho para o tempo de dificuldade. José cuidou disso. E diz mais o texto, olha, e armazenou nas cidades. Aqui tem outro princípio incrível de administração. José administrava, deixando em cada cidade já, ou seja, não tinha que transportar tudo para Fortaleza, para depois levar lá a necessidade. Não tem que levar todo o dinheiro para Brasília, para depois distribuir.
À medida que vinha, já se guardava em cada cidade, mas, lembra, o controle ainda era do homem de Deus chamado José. O controle era dele, mas a administração, as coisas já ficavam descentralizadas nos lugares onde se ia precisar. A Bíblia diz, em cada cidade se armazenava o trigo colhido das lavouras da redondeza. Então, deixa lá em Horizonte o que é de Horizonte, deixa lá no Crato o que é do Crato, deixa lá em Sobral o que é de Sobral e daquela região. Não vamos trazer tudo para o mesmo lugar. Princípios de sabedoria do homem de Deus. Em Gênesis 41, 55, diz assim, todo o Egito agora já começou a sofrer fome. Qual era o sonho de José? Íamos ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, já tinham se passado 13 anos até José chegar na casa de Faraó. Já tinham também se passado 7 anos de fartura. Agora nós já estamos entrando nos outros 7 anos do tempo de fome. Então, pelo menos 20 anos já se havia passado quando começou a fome. E Gênesis 41, 57 diz, de toda a terra, agora não só do Egito, mas de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, começou o povo da própria terra indo lá pedir, agora a gente de toda a terra estava vindo a José. E em Gênesis 42, 6, é que José vê o cumprimento do sonho, da promessa que Deus lhe tinha dito. Gênesis 42, 6 diz assim, José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Mais de 20 anos, talvez 21, talvez 22 anos, José esperou para ver o sonho que Deus lhe tinha dado ser realizado. Meus amados, nós vivemos hoje numa sociedade muito instantânea. Deus tem poder para fazer imediatamente, tem. E ele fez, tirou José do calabouço e colocou lá também de uma forma rápida. Mas tem horas que nós precisamos também saber esperar. Porque quem é soberano é o Senhor, não sou eu e você. José soube esperar 20 anos, desde que Deus o revelou lá o sonho, até ter o fato concretizado dos seus irmãos se curvando perante ele, exatamente como Deus havia dito lá. Então, é importante, meus amados, saber esperar na dependência do Senhor. Você não encontra José murmurando, você não encontra José reclamando, mas Deus me revelou, e agora, demorando tanto tempo para realizar, porque muitas vezes é assim que eu e você reagimos diante daquilo que Deus talvez está testificando no seu coração. Você não encontra José murmurando, reclamando. Eu às vezes penso que José conhecia bem aquele princípio de Filipenses 2,14, que mesmo sendo do Novo Testamento, eu acho que muitos crentes não conhecem. Você lembra Filipenses 2,14, o que é que a Bíblia diz lá? Fazei tudo sem murmuração. Eita, que paulada, não? Tudo. Paulo está dizendo, olha Filipenses, façam tudo sem ficar resmungando, murmurando ou maldizendo. E sem contenda, não arruma confusão não, de graça. Sabe o que Salmo 40, versículo 1 diz também? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. José também cumpre Salmo 40, versículo 1. Esperou confiantemente pelo Senhor, com certeza orou muito a Deus, e Deus responde a oração e o sonho de José.
Ele é soberano, meu amado, mas Ele pode dizer para você, espere. E eu e você precisamos entender que o tempo de Deus não é necessariamente o teu ou o meu tempo. Eu preciso aprender a esperar. Uma outra lição tremenda que Deus ensinou a José, nessa trajetória do sonho à realidade, que se aplica para mim e para você, além de esperar, José aprendeu a perdoar. Você lembra de Gênesis 37, lá no comecinho da história de José? Versículo 4, diz assim, olha, os irmãos de José não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Em outras palavras, os irmãos não podiam mais sequer dirigir a José uma palavra de bondade. Pensa o clima dentro da casa de José. E não era poucos, né? José tinha pelo menos 10 irmãos por parte de Jacó, fora o outro que era também filho, Benjamim, que era filho de Raquel e que era irmão de José da parte de pai e de mãe. Então, pelo menos, dá-se a entender que esses 10 irmãos ficaram tão na bronca com José que não podiam sequer dirigir uma palavra bondosa, amigável ao homem chamado José. É como se a inveja tivesse se transformado num ressentimento de ódio. Eu não sei se você imagina o que é viver numa casa dessa forma. A ideia, diz a maioria dos escritores, é que como se todo dia os irmãos de José tentassem tramar algo contra o homem chamado José. E o pior de tudo é que José tinha um pai omisso, sem liderança, um banana. Via todo aquele clima e não tomava nenhuma providência. É como se ele não estivesse entendendo nada. De verdade, meus amados, ninguém precisa ter um general dentro de casa. Liderança na Bíblia não é simplesmente autoridade pela autoridade, mas é um homem em sintonia com Deus, na dependência do Senhor, que pode intervir, que pode sentar com os filhos, que pode orientar, que pode ajudar, enfim, que pode participar para resolver problemas dentro da sua própria casa. E pelo jeito José não contava com Jacó nesse sentido. Em Gênesis 37:5 diz assim, quando José teve o sonho, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ficou uma situação insustentável. A casa de José era como um barril de pólvora pronto para explodir. Vamos matá-lo, no capítulo 37, versículo 20. No versículo 27, vamos pelo menos vendê-lo. E aí eles decidem e vendem José lá para o Egito, achando que com isso eles iam ter os problemas resolvidos. Mas José não só teve problema em casa. Você sabe que em Gênesis 39, José teve problema também com a mulher de Potifar. Em Gênesis, também no capítulo 40, né, José foi esquecido, apesar de ter usado bondade para com o copeiro, José foi esquecido por ele. E você não encontra, eu achei interessante lendo um dos autores, que ele diz assim, eu decidi ler minha Bíblia em hebraico, para ver se pelo menos na língua original tinha alguma insinuação de mágoa ou de bronca do homem chamado José. E ele disse, e eu não encontrei, nem na língua original, nenhuma insinuação que comprometesse o coração do homem chamado José. Em Gênesis 42, versículo 8, quando ele reconhece os seus irmãos, presta atenção, José não parte para a vingança, muito pelo contrário. A Bíblia diz em Gênesis 42, 24, que José retira-se para chorar. Ele viu os irmãos, ele tinha todo o direito de requerer. Ele agora era autoridade, os irmãos estavam lá num país distante, ele podia dizer, agora chegou a minha vez. Mas de novo,
José não estava lá para cumprir simplesmente as broncas do seu coração. Ele estava lá para fazer a vontade de Deus. E por isso, o que José diz em Gênesis 42, versículo 25, ele dá ordem que encham de trigo todas as suas bagagens e ainda devolva a prata deles. Percebe o coração, a bondade, a sintonia desse homem com Deus? Abençoa eles, dá mais. O que é que a Bíblia diz? Que Deus nos dá infinitamente mais do que pensamos e pedimos. É o que José está fazendo aqui com seus irmãos. Os meninos mencionaram Gênesis 41, 50 a 52, que é um texto interessante. Diz assim: antes dos anos da fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. O que é que José está tentando ensinar para mim e para você? É que José esqueceu tudo, deu uma pane na sua memória? Não. José reconhece os irmãos, José lembra dos seus sonhos, em Gênesis 42, 9, mas o que José está ensinando a mim e a você, é que mesmo ele estando com a cabecinha boa, a memória certinha, lembrando de tudo, ninguém esquece tudo o que aconteceu na casa do seu pai assim não. Mas ele diz: mas eu pedi, é como se Deus tivesse tirado do meu coração esse aguilhão de ódio, de raiva, de mágoa, de bronca. Eu não vou ficar nessa. Eu sei que isso não vai contribuir com nada. Muitas vezes, meus amados, você não vai apagar da sua memória o que aconteceu. José não apagou da memória, mas José com certeza pediu a Deus, e ele diz: e Deus me fez esquecer. Ou seja, é como se José estivesse dizendo: eu não sou escravo do sentimento de ódio e de amargura. Porque quem é que pode dar a vitória? Quem é que pode dar ao homem amor, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio? Quem é? O que é que a Bíblia diz? É o Espírito de Deus. Com quem José tinha sintonia, segundo o Faraó e todo o seu povo? Com o Espírito de Deus. É por isso que José, mesmo carregando todos esses problemas, ele conseguia manter uma atitude positiva ao ponto de colocar no seu filho o nome de Manassés, dizendo: Deus, eu quero te honrar, apesar de todas as dores, de tudo que eu passei na casa do meu pai, o Senhor tirou esse aguilhão do meu coração, eu vivo uma vida para cima, diferente, vitoriosa. Então, meu amado, não vem dizer que você tem que viver na mesmice do pecado, para baixo, cabisbaixo, frustrado, murmurando. Não. A história de José, antes mesmo de Jesus, já diz para mim e para você que é possível viver uma vida cristã frutífera e vitoriosa. E José diz: se Deus não só me deu Manassés para eu esquecer, o que é que ele diz? Deus me deu também Efraim, porque ele me fez prosperar, frutificar. Sabe o que José está tentando dizer? Deus cuidou do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Ele resolveu me abençoar e me frutificar. De novo, presta atenção que José está dizendo: Deus me fez. Não foi ninguém, Deus me fez. Não foi Faraó, não foi Potifar, não foi o dinheiro. Deus me fez. Ou seja, Deus fez para me dar o esquecimento. Deus fez para me fazer prosperar. Em outras palavras, sabe o que José está dizendo para mim e para você?
É Deus que faz coisas para te abençoar e para me abençoar. José tinha um coração grato, por isso ele honra a Deus com o nome dos seus filhos. Quarta-feira eu disse, o problema nosso é que às vezes nós estamos naquele grupo dos 9 leprosos. Nem voltar para agradecer nós voltamos. E José não. Eu sei, foi Deus que me fez tirar essa dor, Deus me fez frutificar. Agora, vê no entanto o coração dos irmãos de José. Gênesis 42, versículo 28, diz assim, os irmãos de José, no entanto, ficaram tomados de pavor e tremeram nas bases. Você está entendendo? O homem que sofreu tudo, está vivendo de forma vitoriosa. Os que cometeram o pecado, estão pagando, ou seja, é como o pecado está levando para eles exatamente essa maldição. E quando você está em pecado, meu amigo, bênção parece maldição. É como sexo fora do casamento, dinheiro roubado, mentira. Isso não te leva a nada. Em Gênesis 42, 28, sabe o que os irmãos de José assim? Diz assim, que é isso que Deus fez conosco? Deus fez com vocês? Vocês não têm espelho em casa do que vocês aprontaram, não? Quando eles e seu pai viram, Gênesis 42, as bolsas cheias de prata, sabe o que aconteceu? José abençoou e eles ficavam com medo. O pecado é tão terrível, que gera uma insegurança, gera um medo. Lembra de Gênesis 3:10? Desde Gênesis, ouvi os teus passos no jardim, diz Adão, e fiquei com medo. O pecado dá medo mesmo. E Gênesis 43 diz que a fome se intensificou, continuava rigorosa, ao ponto que, quando eles chegam em casa e contam para Jacó que precisavam mandar Benjamim, Jacó diz, por que vocês me trouxeram tanto mal? E de novo, Gênesis 43, 18, eles ficam com medo de ir agora na casa de José. Quando eles voltam com Benjamim, José reconhece que Benjamim está com ele e diz assim, leva eles lá para casa, prepara um banquete para eles. Se é dos camaradas curtirem e festejarem, o que é que a Bíblia diz? Eles ficaram com medo e diz assim, ele quer nos atacar, ele vai nos subjugar, ele vai nos tornar escravos, ele vai tomar os nossos jumentos. Olha só que loucura. Cara rico, com todos os celeiros, tomar jumento. Quem é aqui do Nordeste sabe, meu amigo, se fosse tomar pelo menos um cavalo bom, mas jumento. Olha, ladrão de jumento é o de última categoria. Quem é nordestino sabe. Se existe uma coisa que eu nasci numa região que diz assim, olha, jumento só quem procura é o dono. Não se preocupe. Não é que o animal não seja bom, mas infelizmente ele não tem o valor comercial. Mas o pecado é tão terrível, cega tanto, que eles achavam que José estava tentando tomar os seus miseráveis jumentos. Não. E Gênesis 43, versículo 23, diz o quê? O administrador, olha só, o administrador diz para eles, fiquem tranquilos, é como se o descrente estivesse falando para os crentes, você não confia não, vocês não têm Deus não, E às vezes o diabo usa coisas para zombar da gente, para sambar, nós estamos tão fora, tão longe da sintonia de Deus, que aquele camarada que não conhece Jesus, que não conhece a palavra, chega para você e diz assim, mas vem cá, e tu não é crente não? E tu não conhece a Bíblia não, E o teu Deus não é um Deus fiel não? É mais ou menos a cena aqui. José pergunta para eles, como é que passaram? Como é que vai o pai de vocês? Olha só José. Vendo Benjamim, o irmão, filho de sua mãe, esse era o caçula de quem vocês me falaram? José pergunta para ele. E no versículo 20 do capítulo 43, sabe o que é que a Bíblia diz? José chora e chora
profundamente. Sabe o que é? Perdão, disposição de reconciliar, não havia maldade no seu coração. E em Gênesis 45, versículo 1, José não aguenta e diz assim, ele se revela. A essa altura, José não podia mais se conter diante de todos que estavam lá. Ele gritou, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Sabe o que acontece aqui? José mandou todo mundo sair. Lembra, como é que José falava com seus irmãos? Ele falava com o intérprete. Agora José manda todo mundo sair e fala na mesma língua deles. Agora eu quero que vocês saibam, eu sei quem vocês são e eu sou José. Percebe que José tinha dito, o pai de vocês ainda vive? Agora como é que ele diz? O meu pai ainda está vivo. Sabe que ele é o meu pai? Vocês conhecem aquele velho lá? Ele é meu pai. E sabe o que os irmãos ficaram? Pasmados. Não conseguiam responder. É o pecado, é o diabo. Pasmados, não sabiam o que dizer ao homem de Deus. Sabe o que José diz para eles? Cheguem-se mais para perto. Eu quero ter um tempo de comunhão, de intimidade com vocês. Anos de separação, tanto esquecimento, tanta dor. E ainda diz assim, 45:5, não se aflijam, não se entristeçam, não se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar suas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A fome vai se intensificar no versículo 6, mas no versículo 7 ele diz, mas Deus vai continuar mostrando cuidado e eu vou cuidar de vocês. Sabe o que José diz? Eu vou cuidar de vocês, eu vou dar comida na boca de vocês e do meu pai. Quer perdão maior? Quer demonstração maior de carinho e de amor que José teve? E sabe quem revela tudo isso? Quem faz? Isso aqui é a resposta da graça ao pecado, meu amado. Isso aqui é o cumprimento de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus na vida do homem de Deus. E eu pergunto, o que é que a Bíblia pede de você? Vai continuar com rancor, com mágoa? Vai continuar vivendo, quem sabe, uma vida desgraçada? Sabe o que Hebreus diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que Hebreus 12:15 diz? Não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não dê lugar à amargura, não. Sabe o que Deus quer? Que você decida perdoar. Jesus te perdoou. E o que ele ensina na oração é, perdoe assim como eu vos perdoei. Eu quero chamar o grupo musical, nós vamos cantar uma música sobre perdão. E eu queria desafiar você, meu amado. Talvez você está no seu coração hoje com algo tão pesado. E você pode até ter razão para estar com o coração pesado. José tinha razão. Os irmãos tinham feito muito mal. A mulher de Potifar tinha feito muito mal. O copeiro tinha esquecido dele. Mas nem por isso, José não foi capaz de perdoá-los. E talvez Deus hoje quer de você essa decisão de perdoar. Quem sabe ele está aqui, a pessoa que você precisa resolver e perdoar. Talvez ele não está aqui. Mas o que eu espero é que hoje, diante de Deus e para a glória de Deus, você diga, pastor, eu quero aprender com José. Eu quero ganhar essa atitude. Quem sabe? Eu não sei da tua história, eu não sei com quem, mas eu sei que é possível. Quero lhe dizer a última grande lição que eu aprendo com José nessa trajetória do sonho à realidade. Além de
saber esperar, além de saber perdoar, José sabia celebrar as vitórias de Deus na sua vida. Quando ele chama os irmãos, quando ele vê Benjamim, ele chama os irmãos, manda preparar um banquete para os seus irmãos. Diz para o administrador, vai lá, prepara um grande banquete. Eu quero almoçar com os meus irmãos. Em Gênesis 45, 9, ele diz aos irmãos, voltem depressa a meu pai, digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. José queria celebrar agora com o seu pai a vitória de Deus na sua vida. Meu amado, nós precisamos, além de perdoar, também celebrar, festejar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. É como se José dissesse, olha, vocês estão vendo toda a fartura que Deus tem dado? Vocês estão percebendo? Vão lá, avisem para o meu pai, para ele vir, para ele ver. Em Gênesis 45, 12, ele diz assim, vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Em Gênesis 45, 13, ele diz, e vocês têm que dizer ao meu pai, para que ele venha para celebrarmos junto a vitória de Deus nas nossas vidas. José queria a presença do pai, dos irmãos, ele queria que juntos, todos, celebrassem essa vitória. Em Gênesis 45, 14 e 15, ele se lançou chorando diante de Benjamim, abraçou e disse, como se dissesse, aqui agora é festa, esse era o meu irmão, ele não acreditava que estivesse vivo. E interessante aqui no versículo 16, Faraó e todos os conselheiros entram na festa, no clima do que Deus estava fazendo na vida de José. E para encerrar, Gênesis 46, 29, diz José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que viu, correu para abraçá-lo. E abraçando, a Bíblia diz, ele chorou longamente. José esperou pelo menos 25 anos para celebrar isso com o seu pai. Os atalaias avisaram ainda de longe quando seu pai vinha à distância. Sabe do que eu lembro disso? Daquela cena do filho pródigo, que diz assim, quando o filho ainda vinha longe, o pai já estava lá avistando. Aqui agora é José olhando também para o seu pai. A edição revista e atualizada usa a palavra José apresentou-se. Transmite a ideia de que José se preparou de forma esplendorosa, toda uma aparência. Lembra que agora ele tinha arautos, ele tinha muita gente para cuidar, ele tinha carruagem real, ele já tinha mandado para o seu pai vir também já de uma forma especial. Mas quando José chega diante do seu pai, ele não se apresenta como governador, como estadista, como administrador. Ele abraça o pai e chora como filho que queria festejar a vitória de Deus nas suas vidas. Quanto tempo, quanta falta, quantas lembranças talvez, quanta marca. Não foi diferente na história do filho pródigo. E lhe digo mais, e não vai ser diferente lá nas bodas do Cordeiro. Vai ter o dia em que a festa vai ser preparada pelo Senhor Jesus. E eu e você vamos estar lá para participar daquela festa. Aquele que conhece Jesus, é o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 19, versículos 6 e 7. Então ouvi
algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas, de fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a noiva, que é a igreja, já se apresentou. Sabe aquela festa de José e Jacó, do pai e do filho pródigo com ele? A Bíblia, por isso que a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende, e há mesmo. E um dia nós vamos celebrar dessa festa junto com o Senhor. Aquela que José celebrou com Jacó é temporária em relação daquela que eu e você, porque a partir daquela, a Bíblia diz o quê? Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, todas as primeiras coisas já passaram. Escreve estas palavras, porque elas são verdadeiras de João e dignas de confiança. Por isso, meu amado, hoje pode ser dia de perdão, de arrependimento, de celebração. Quando um pecador se arrepende, não está falando só se arrepender para aceitar Jesus, não. Mesmo você que é crente, continua pecador. E toda vez que você se arrepende e muda o curso da sua vida, Deus também celebra a tua vitória, a tua restauração. E quem sabe hoje Deus quer celebrar na vida do povo de Deus, e até daqueles que nos visitam que não conhecem Jesus, porque um dia todos nós vamos celebrar diante do Senhor. E eu quero orar nesse instante, pedindo para que Deus, quem sabe, nos desafie a você e a mim, conforme essas instruções do homem José, que perdoou, que celebrou. E quem sabe hoje você vai ser perdoado e vai perdoar, e vai celebrar a vitória do Senhor na tua vida.